Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Farol no mar, porto seguro pra meu barco eu ancorar. Meu amigo, meu abrigo, meu protetor. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos gratos a Deus em receber vocês neste espaço feito especialmente para você. Amém! Nós já estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais do YouTube. O IEDP Live e Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Aproveita também para compartilhar esse vídeo, manda aí no grupo da família, no WhatsApp, manda para todo mundo. E participa também aqui do Espaço Jovem com seu vídeo de louvor de até 1 minutinho, grava aí e manda para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Muito bem, estamos nessa semana falando sobre o seguinte tema, superando os desastres da vida. E falaremos sobre os tipos de tribulações que acontecem na vida dos crentes, como ajudar quem está passando por períodos difíceis e de como o Espírito de Deus consola quem passa por provações. E hoje estamos com o presbítero Jonatas Zeder e o presbítero André Santos. A paz do Senhor, presbítero Jonatas. A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate. É um prazer retornar ao Espaço Jovem. Prazer nosso. Nossa, né? Amém. É nosso também. Amém. A paz do Senhor, presbítero André. A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate, presbítero Éder, jovens que aqui estão, todos que estão nos assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Também é um prazer, retornar aqui. Amém. E parece que é um combinado, Sempre. Exatamente. Muito bem. Amém. A gente também está com alegria, de receber um grupo de jovens lá do Setor 3 em Moreno, que veio aqui louvar a Deus no Espaço Jovem. Setor 3, isso. Em Moreno, não é isso? É isso, ó. Silas Barbosa, ali. Jamerson Maximino. Jeiceline Ellen. Eu tô falando certo o nome? É isso aí mesmo? É isso. Larissa Kimberly, Kedma Marques, Stephanie Pereira e Pedro Henrique. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Tudo pregador, né, presbítero? Amém. Temos bons pregadores. Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo aqui também os jovens lá de Moreno e já vamos aproveitar a oportunidade para mandar a paz do Senhor, para o pastor Paulo Barbosa, toda a sua família. Receba aí o nosso abraço e a gratidão. E já dando início à nossa conversa, o tema superando os desastres da vida está bem propício para o contexto, que estamos atravessando. E já queremos começar perguntando aqui, presbítero Jonatas, presbítero André, que tipo de tribulações acontecem na vida do crente? A gente estava conversando antes de entrar no ar, E a gente estava tentando encontrar um lugar onde o crente não fosse provado. Porque o cristão, ele vai ser provado em todas as áreas e muito mais até do que as pessoas que são do mundo. Existem provações que são apenas e exclusivamente nossas por conta da nossa nova natureza. Mas é interessante, pastor, que nós temos textos da Bíblia, como por exemplo João capítulo 16, o versículo de número 33, que disse assim, eu disse, Jesus dizendo, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Mas tenham ânimo na versão Ara, Tenham ânimo, eu venci o mundo. A ideia de que Jesus venceu o mundo, o presbítero André, nos dá a ideia de que a gente também pode vencer, já que andamos ao lado de Jesus. Amém. Perfeitamente. A própria palavra de Deus, ela menciona de maneira muito clara, dizendo que a gente tem a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, a gente consegue perceber, ou se estamos em uma vida espiritual plena, a gente consegue entender e perceber as coisas do ponto de vista de Deus. Isso é muito interessante. Porque quando a gente para pensar as provações, essas lutas, essas dificuldades que, como dizíamos,
nós temos de todos os tipos. Todas as todos áreas, os tipos. Né? Elas têm uma função. E muitas vezes elas têm uma função pedagógica, Sim. né? Em determinados momentos, e em outras a gente vai ver aqui mais para frente que elas são ocasionadas, inclusive, pela própria ação do homem. Então, de uma maneira geral, a gente pode ter tribulações, provações, dificuldades de todos os tipos, e isso é inerente. E quando eu digo inerente, eu estou falando de fato da essência, né? Da natureza, da humanidade, da terra, e claro, a essência da humanidade, da natureza da terra pós-pecado, né? Pós-queda. Pensando no que o presbítero André falou, evangelista Samek, Jesus ele não pede para que a gente seja livre das aflições. Ele está fazendo aquela oração sacerdotal pelos discípulos. Sim. Em João 17,15, ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire-os do mundo. Seria muito mais fácil, né? Jesus os tirar do mundo. Mas ele diz assim: que os livre do mal. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lembra a igreja que as nossas tribulações, tentações, aflições, todas elas são humanas. Não é? O texto diz exatamente assim: não veio sobre vós, é que ele usa o termo tentações, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que vocês podem, antes com a tentação também dará o escape. Então, o bom da temática de hoje é que nós estamos falando, claro, de um viés de desastres, de acontecimentos que a gente não pode controlar. A gente vai ver já a definição de desastre, não é? Mas mesmo em momentos que a gente não pode controlar, nós temos um Deus que pode controlar por nós e nos dá vitória em relação a isso também. Glória a Deus, né? É bom ser crente, né? É bom. Porque É a melhor coisa do mundo. Não é? Apesar do pior contexto que a gente possa estar vivendo, a esperança. Glória a Deus por isso. Amém. A consolo. Então, eu acho que todo mundo que está em casa, os que estão aqui, gostaria de dizer que sim, que o crente é imune às dificuldades. Eu acredito que se nós pudéssemos escolher, até os senhores diziam que seria uma resposta melhor, né? Mais agradável. Mas já pela introdução, a gente já vai vendo que é o contrário. Então, o crente é imune a dificuldades? Seria bom, né? Eu queria que nós fôssemos. Presbítero André. Tem até uma expressão que é utilizada, assim, de maneira geral, eu sou super crente, né? Super crente, ele não passa por nada, ele não passa por nada, não tem dificuldade, não tem nada. Esse crente, infelizmente, não existe. Não existe. Se você, o super crente não existe, né? E aí, nesse mote de não existir, né, a gente precisa entender, já que nós vamos passar por essas dificuldades, por essas provações, por essas lutas, a gente precisa entender o porquê de a gente passar por isso. E não é um questionamento, assim, colocando Deus contra a parede, por que eu estou passando por isso, por que eu preciso... Mas é um questionamento que o próprio Deus faz questão de explicar. Dentro da Bíblia Sagrada ele mostra, tá posto dentro da Bíblia Sagrada o porquê de a gente passar por essas situações até chegar, claro, na glória, né? Até chegar na nossa salvação. Então é interessante entender isso. Primeiramente, e aí eu gostaria de destacar, presbítero Éder, primeiramente porque a natureza, como a gente já falou, ela tá caída. Ela é caída. A natureza humana, mas isso perpassa, esse pecado, ele perpassa pela natureza biológica, pela bios de uma maneira geral. E não aí, foi só o homem que foi afetado, né? Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículo, não é? Paulo fala em Romanos capítulo 8 que por conta de que o homem controla o mundo e Deus deu esse controle em Gênesis, no capítulo 2, por conta disso, Gênesis 1, Gênesis 2, quando Deus entrega a mordomia do Éden para o homem e o homem peca, Paulo vai dizer, é bom você ler, né? Que o texto bíblico vai dizer que ela foi sujeita por conta de quem a sujeitou, no caso Adão. Perfeitamente. Versículo número 19 diz assim, porque a ardente expectativa, né, da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. E essa corrupção é literalmente o que acontece na natureza, a degradação, a podridão, de uma maneira geral, né? Envelhecimento. Perfeito. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E o apóstolo Paulo também falando aos Coríntios, não é? Capítulo 1, verso 7, ele diz assim, a nossa esperança, não é, a respeito de vós está firme, Paulo falando isso, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. E a religião cristã, C.S. Lewis já dizia, se você quer uma religião simples, não procure o cristianismo. O cristianismo não é uma religião simples, ela é a religião do sofrimento. O convite de Jesus foi, se você quiser vir
após mim, e aí já fala de livre-arbítrio, não é isso, presbiteriano? Exatamente. Se você quiser vir, aí você faz o seguinte, você nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, não é? Isaías 53 diz que o sofrimento de Jesus, e é claro, ali ele está sendo tipificado como servo sofredor, ele diz assim, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como é que o desastre, vamos dizer assim, as dores, as aflições, podem produzir isso, não é? Podem produzir porque é exatamente isso que como Deus trabalha. Às vezes as nossas dores serão um ponto de encontro para que alguém seja sarado. E é por isso que Isaías 53 diz, pelas feridas de Jesus somos sarados. Às vezes, Deus vai precisar ferir alguns jovens para que lá na frente eles possam curar outros. A gente tem vários exemplos disso, né? É perfeito essa colocação, o evangelista Samek, Manzenati, a gente que está aqui, todo mundo. Porque, veja, a gente tem vivido, e eu quero destacar aqui, abrir o parênteses para destacar isso, né? Pontuar isso, né? Porque vem a calhar. A gente tem vivido um tempo onde o evangelho ele tem sido, de alguma maneira, deturpado. Deturpado em que sentido? Porque as bênçãos, as benesses que Deus nos concede, que Deus nos dá, que Deus provê para nós, a doutrina da provisão, por exemplo, elas têm sido utilizadas de maneira, eu vou dizer aqui, banal. Por quê? Concordo. Em que sentido? Quando a gente ouve, é só vitória. Não é só vitória. Não é só vitória. Quando a gente ouve... Gostaríamos que fosse, mas não é. Quando a gente ouve, e eu não estou fazendo apologia necessariamente ao sofrimento absoluto, né? Ao sofrimento absoluto, ainda que eu tenha que sofrer pelo evangelho, pela palavra de Deus, enfim. Mas, veja, alguém diz, eu vou colocar Deus na parede, presbiteriano. Veja só, que coisa. Eu vou exigir de Deus a minha vitória, eu vou exigir de Deus a minha bênção. Isso é extremamente nocivo. É tão nocivo, que fez de uma geração, graças a Deus na nossa igreja, a gente, né? Mas assim, aí fora, a gente vê uma geração que não consegue conviver, lidar com frustrações, com dificuldades que às vezes são, como o senhor bem falou, presbítero Jonathan Zeda, são formações de Deus na vida da gente. São estruturações de Deus para nossa vivência. Sim. Para o nosso ser espiritual. Nós vamos precisar lá na frente. Se a gente for citar o caso, por exemplo, de jovens que sofreram na Bíblia, o mais famoso de todos. Quando a gente diz assim, jovem que sofreu na Bíblia, José. Né? Todo mundo lembra de José. Eu acho que é o primeiro personagem que vem. Por quê? José foi traído pelos seus irmãos, vendido, revendido, dado como morto, colocado para vivenciar dentro de uma sociedade que ele não estava acostumado, que eram os egípcios. E aí é interessante, evangelista Samek, que mesmo diante de toda essa confusão na vida dele, José permanece o mesmo, né? E aí o texto bíblico é bem enfático em dizer que Deus era com José, permanecia com ele. Ele foi acusado, né, de tentar um estupro, e aí desce para a masmorra, e o texto bíblico diz, Deus era com José. Todo esse sofrimento vai produzir um caráter tão absurdo neste homem, que lá na frente, quando ele pode se vingar, ele diz, opa, eu não posso fazer isso. Porque na realidade eu estou vendo o conjunto da obra, e é bom a gente olhar para o conjunto da obra, né? Mas infelizmente quando somos jovens não dá para olhar para o conjunto da obra. Eu sei que talvez você esteja em casa aí só olhando hoje o momento de dor, de dificuldade que você está passando, os desastres na vida, talvez você esteja emocionalmente mal, financeiramente mal, cheio de problemas, mas quando você vê, né, o conjunto da obra, você vai dizer assim, opa, Deus usou isso para preservar vocês. Amém. Foi o que José disse, não é? É uma escolinha específica para um propósito específico, né? Sim. Eu não tinha anotado esse texto, mas o senhor falando, fui lembrar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 17, é um texto maravilhoso, dentre os vários que Paulo fala. Mas porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Né? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, respondendo sua pergunta, o crente é imune ao sofrimento e dificuldade? Não. Porém, ele tem a presença de Deus e, é claro, embora o sofrimento esteja doendo e cause transtornos, no final, e aí alguém pergunta assim, mas no final, quando é que acaba? Acaba quando Deus permitir. A ideia de Kairos, não é? E Cronos. Exatamente. Quando o tempo de Deus chegar, você pode... Que é tão mais fácil, né? Quando a gente ouve, do que quando a gente precisa viver, esperar aquele tempo. E no período como vivemos de ansiedade, Senhor, já é hoje, eu me lembro... Socorro, Deus. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui. Eu me lembro que eu estava trabalhando no supermercado, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Antes eu trabalhava como professor de música.
e aí era ligado ao Conservatório Pernambucano, e aí eu me lembro que eu estava trabalhando no caixa e eu estava passando por uma dificuldade muito grande, porque só tinha eu de cristão, um negócio bem difícil mesmo. E eu disse, Senhor, quero que o Senhor me tire daqui. E aí Deus usou uma irmãzinha, ela passou por lá, fazendo compra de crente no final do mês, né? Acho que você já entendeu o que eu quero dizer com isso. Aí foi comprar aquelas compras de crente no final do mês, e de repente eu estava de cabeça baixa, passando a compra dela, quando ela disse assim, eu sou o Senhor. Aí, opa, essa voz eu conheço, né? E ela disse, eu vou lhe tirar daqui. Aí fez algumas promessas. Quando ela saiu, eu já estava esperando, cadê Jesus? Cadê, Senhor? Não é? É hoje. Não, é hoje. Né? E a gente já acorda muitas vezes pensando, é hoje que você vai mudar a minha história, é hoje. Geralmente a história é mudada quando a gente não espera mais. Foi exatamente assim com José. Quando ele menos espera, Deus vai no quarto de Faraó, faz Faraó sonhar e alguém lembrar-se dele. Fazia 2 anos isso, presbítero André. Perfeitamente. Que ele tinha pedido, né? Porque às vezes a gente pede a alguém, lembra de mim. E aí Deus, como é bom, Faz lembrar. não faz lembrar. E aí talvez você diga, por que Deus é bom e não faz lembrar? Porque se Deus fizesse o copeiro lembrar de José, José só voltaria para casa. Deus não tinha um projeto de voltar, ou Amém. da volta de José para casa. Amém. Deus tinha um projeto de salvação para o mundo e ele seria o Amém. Salvador. Então talvez se Deus esteja permitindo que você passe mais um tempinho, é para a glória dele. Sofra para a glória de Deus. Sofra para a glória de Deus. Amém. Vamos aproveitar também a oportunidade de estar louvando ao Amém. Senhor. Os jovens de Moreno vieram animados para louvar a Deus. Glória a Deus. E você que está em casa pode participar também Amém. desse momento de adoração ao Senhor, participando aqui conosco. Amém? O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar
e terra se prostram pra te adorar. Jesus, O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus. Glória a Vem me Deus. ajudar. Aleluia. 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 Estava lembrando aqui, né? Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de Aleluia. todas. Então, mesmo quando Aleluia. parece que ele não tá vendo nada, ele tá lá no barco o tempo todo. Aleluia. Então, não sei o que é que você tá passando em casa, quais são os glória a aperreios, mas Jesus está sempre presente. Isso é bom demais ser crente, né? Tava falando no começo. Maravilhoso. Amém, glória a Deus. Tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Amém. Então, voltando aqui à nossa conversa, né? Já entendemos pela palavra de Deus, o próprio Jesus deixa isso bem claro, que o crente ele não é imune Uhum. aos desastres, De maneira nenhuma. desastres e dificuldades da vida. Mas aí vem outra pergunta, né? Muita gente tem essa dúvida. Os desastres, as dificuldades, são permissão de Deus ou é um erro no caminho que pega a gente de surpresa e pega também Deus de surpresa? E aí, como é isso? Deus não pode ser pego de surpresa. De maneira Deus- nenhuma. É Deus- uma prerrogativa divina, né? ele, além de ser atemporal, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Né? Deus perpassa pelo tempo como se o tempo fosse algo efêmero. Não é que ele viaja, né? É que tá perante ele Isso. presente, passado e futuro. Tá O texto à bíblico frente. diz que as coisas estão nuas e patentes diante perante dele, os né? Ele 4 consegue, e 9 de Hebreus. ele consegue olhar para o futuro e vê-lo como hoje, né? O salmista vai dizer isso. A gente tem Só duas Deus, respostas. Só Deus faz isso. A gente tem duas respostas. Sim e não. Porque todas as coisas, não é isso, presbítero André. Perfeito. A gente estava conversando antes, né? Exato. Porque é muito difícil você dizer que Deus não está ciente de tudo, né? Pelo contrário, Deus está. E se Deus está ciente, muitas coisas são permissão dele. Por exemplo, vamos citar o caso de Jó. Jó capítulo 1. Todos os desastres que aconteceram ali não foram obras de Deus. Foram obras de Satanás, não é? Satanás levou tudo. Sim. Bens, família, camelos. O que Jó tinha, Satanás levou. Só não levou a esposa e, a princípio, a sua vida, né? Perfeito. Que ele vai ser tocado na saúde. Então, esses desastres que aconteceram na vida de Jó, houve uma permissão de Deus. Um outro desastre que a gente pode dizer que Deus permitiu foi quando o povo de Israel foi levado, deportado para a Babilônia. Sim. E aí esse outro aqui é consequência direta do pecado, né? Tem um texto aí que diz assim, o Senhor dizendo, né? Eu crio o mal. E este mal aqui não é o mal moral, Não. é a consequência pelo pecado. Então a gente precisa dividir em alguns ramos os desastres. É bom que se diga que, inclusive, esse exemplo que o presbítero Éder citou, ele é mais comum, vamos dizer assim, a realidade que a gente tá. E quando eu digo esse exemplo, é o exemplo do povo de Israel sendo deportado como cativo, né? Isso, em consequência Fora do pecado, né? Exatamente, consequência do pecado. A maioria das coisas que acontecem na humanidade, de desastres naturais e desastres de uma maneira geral, políticos, sociais, econômicos, as pessoas têm uma mania, vamos dizer assim, estranha de jogar, que na realidade é uma mania do homem. Sim, sim. O homem, Desde por causa lá do de Adão. pecado. Perfeitamente, Não é? perfeitamente. Desde lá de Adão, quando ele pega e joga a culpa... Foi ela. Foi Culpa ela. dela. Ela pega e joga a culpa... E Na cada um serpente. vai... A diferença de... Que não que a serpente não tivesse culpa, mas ela também teve culpa, Se né? nós olharmos do prisma da realidade humana, o primeiro desastre a adentrar no mundo foi o pecado. Pecado. E aí, quando o pecado entra, o homem diz que Deus é o culpado dele, porque Deus trouxe uma mulher que ele disse no capítulo 2 que era uma bênção, né? Ele ficou encantado com ela no capítulo 2.
Esta é carne da minha fez até carne, um ossos poema. dos meus ossos. Fez um poema pra Declaração ela. de amor, né? Não é lindo, Foi mas a primeira declaração de amor. quando houve o aperto, ele disse, não, foi ela. E foi o Senhor que me deu. Então a culpa é de Deus. Deus não é o produto do mal moral. Deus não vai produzir mal moral. Existe o mal físico, o mal moral, material e emocional. Alguns deles são permissão de Deus, mas em sua maioria nós vimos como consequência, infelizmente, pastor, da nossa natureza É caída. bom se destacar também que o mal não é uma pessoa física. Perfeito. Quer dizer, alguém, um ateu, geralmente, e geralmente é um argumento ateísta, né? Agnóstico também, vai argumentar dizendo assim, não, Deus cria o mal como se o mal fosse uma pessoa, fosse a personificação de algo, quando não é. O mal, ele é um fazer, ele é uma atitude, ele é uma escolha que vai de encontro ao princípio de bem que Deus estabelece Perfeito. no universo. Isso. E isso altera o rumo e o caminho. Agora, é bom que se entenda de que é aquela lei física, né? Eu não sou bom de física, não. Mas eu lembro de uma coisa do colégio que dizia o seguinte, olha, toda ação, ela gera uma reação. Isso é um princípio básico colocado por Deus dentro do universo. Tudo que eu faço, inclusive moralmente, inclusive de maneira abstrata, tudo que eu faço gera uma consequência daquilo que eu fiz. O mal que eu escolho fazer, porque é uma escolha, né? Em última instância, o mal sempre vai ser uma escolha. E essa escolha, seja lá qual tenha sido, poluir o meio ambiente e depois o meio ambiente voltar-se contra mim. Estou dando um exemplo genérico aqui e macro, né? Para não chegar em nenhum exemplo específico. Ele se volta contra mim, ele joga tudo de volta. Enfim, e acontecem desastres naturais, porque a gente interfere no curso da natureza achando que a gente é senhor da natureza, quando na realidade a gente não é absoluto, a gente não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é absoluto, e ele tem a mania de achar que pode prever todas as ações que ele vai controlá-las. E não pode, isso aqui não é um becker, não é um laboratório que você coloca do lado, é o universo. Isso. Eu não tenho controle sobre o que o universo vai gerar para mim. Eu posso prever alguma coisa, cientificamente falando, eu posso pensar, posso prever, posso pontuar alguma coisa, mas o que vem pode ser totalmente adverso. E aí, quando acontece, né, eu vou e faço mais fácil. Jogo a culpa em Deus. Isso. E Deus é culpado de tudo. E Deus não é o culpado dos nossos desastres, principalmente se envolve a nossa moral. Perfeitamente. Deus não tem culpa se a sociedade de hoje vive uma vida promíscua. Corrompida. Isso. Corrompida, promíscua. Isso leva, por exemplo, à gravidez indesejada, adolescentes que já são mães, né, já são pais. É um desastre. Um adolescente ser uma mãe ou um pai é um desastre. Ele não tem estrutura nem econômica, nem física, psicológica para criar um filho. Então, esse tipo de mal que exerce, quando exercemos o nosso livre-arbítrio de forma errada, esse mal não compete a Deus. É uma escolha própria. O senhor foi muito feliz quando o senhor disse que... Presbítero Jonathan, a gente tá chegando já no tempo. Estourou. A gente vai continuar a conversa aqui no próximo bloco, amém? E vamos a um rápido intervalo, não sai daí, compartilhe com seus amigos e familiares o nosso programa. Você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai louvando ao Senhor. Eu vou descansar.
Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar, né, o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, o IEDP Live e Rede Brasil Oficial. Nós estamos conversando sobre o tema Superando os Desastres da Vida. E hoje estamos com o presbítero Jonatas Zeder e o presbítero André Santos. Muito E bem. a gente estava conversando antes, né, sobre os desastres ali, né, se são ou não permissão de Deus, e vocês estavam respondendo que sim e não. Aí ficou uma pergunta: onde é que Deus está quando as provações acontecem? Muito bem, só para a gente fechar aquele parênteses que ficou Sim, aberto ciclo, no né? intervalo, o ciclo, né, para a gente ir para essa, Deus não é culpado dos nossos maus morais. De maneira Né? nenhuma. Por exemplo, Deus não tem culpa do que aconteceu em Auschwitz ali com os judeus. os nazistas, né, e os judeus. Deus não tem culpa. As ações humanas, as consequências das nossas escolhas advêm tanto questões positivas como negativas, né? Deus, ele permite que nós tenhamos livre-arbítrio, ele tem o controle de todas as coisas, porém, nós vamos colher aquilo que a gente planta. Então, enquanto você é jovem, tenha muito cuidado, né? Estávamos falando da área da sexualidade, que existem, infelizmente, moças que engravidam muito cedo, ainda não têm nem saído direito da puberdade, já estão criando uma criança. E isso vai causar outros problemas E decorrentes. só para complementar, é interessante perceber de que a gente não está falando isso apenas de um ponto de vista cristão, ou apenas de um ponto de vista teológico. Né? Sim, Grandes filósofos admitiram, é só uma questão de um pouco de honestidade, admitiram a falha humana nesse sentido, né? A famosa frase, o homem é lobo do próprio homem, ela já denota de alguma maneira essa atitude humana, essa propensão humana ao erro, à falha e a sofrer as consequências do que fez, né? o apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer, né, que o bem que ele quer, Não faz. não faz. Mas o mal que quer, já fez. Exato. Respondendo a próxima pergunta, não é onde é que fica Deus quando eu estou muita gente se sofrendo? pergunta. No mesmo lugar. No mesmo lugar, no seu trono. Mas eu achei um versículo aqui extraordinário enquanto eu estava estudando e orando para falar para os jovens hoje. Isaías 57:15. Esse texto aqui mexeu muito comigo. Olha o que o texto bíblico diz. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito, não é? Então, como o tema de hoje é superando, a gente não vai ficar falando só sobre os desastres, né? Isso. Está falando de superando. Então, Amém. aonde fica Deus? No seu trono. Ele sempre está lá. A Bíblia vai dizer que Isaías, quando viu o céu aberto, o Senhor estava lá. Estevão, quando viu o céu aberto, o Senhor estava no céu. Glória a Ele Deus. permanece lá. Porém, ele também desce. Desce para algumas covas. Desce para dentro de um ventre de um peixe, quando é necessário. Perfeito. Não é? Desce para dentro de cavernas, quando é necessário buscar profetas. Então, Desce para dentro desse corpo aqui. para habitar aqui, não é? Paulo vai dizer, e é o tema dos pré-congressos, né? Sim. Que nós somos templo de morada do Espírito Santo. Então, de forma breve, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, Deus permanece no seu trono governando todas as coisas, não é? Porém, ele também habita em nós enquanto nós estamos sofrendo. Por sinal, presbítero Éder, é interessante a gente lembrar que, além de ele ser esse Deus pessoal, né? Deus é pessoal, Deus se relaciona, Deus gosta de se relacionar. E ele deixa isso de maneira muito clara. Eu acho isso lindo em Deus, porque ele vai dizer, o texto tão conhecido de todos nós, Jeremias 29, né? E 13, né? Você buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, não é? E ele ainda diz depois no final, e serei achado de vós, Glória diz o a Deus. Senhor, Amém. né? Glória a Deus. Então, é claro que ele estava dizendo para a nação de Israel ali, mas nada impede da Podemos gente trazer, contextualizar, sim. contextualizando para a nossa realidade, de que Deus espera de que a gente busque Ele em todos os momentos, nos de bonança, mas também, né? Moreno. Moreno. É perto, né? Fica perto. É distrito, Nos na de realidade, né? bonança, mas nos de provação também. E Deus espera justamente porque nós pontuamos no início, e o presbítero Éder pontuou isso de maneira maravilhosa, de que a gente está aqui sofrendo essas provas, né, que é coisa de crente, Sim. né? Eu tô na prova, né? Mas tem um processo de aprendizado, de construção, é pedagógico. E Deus espera que a gente busque Ele, porque Ele está disposto a explicar, a gente a falar, Amém. quando Ele quiser, é claro. O mais interessado, evangelista Samek, em tratar das nossas dúvidas é Deus. Eu me lembrei agora de Josué, capítulo 1, verso 9,
Deus fala com Josué em Deuteronômio, né? Se você quiser analisar sua Bíblia, você vai ver os últimos 3 capítulos. Deus está esforçando Josué através de Moisés. Moisés diz, olha, é contigo a partir de agora. Deus vai te usar, vai ser bênção. Levanta. Vai, faz a obra, vai-te embora. Meu tempo terminou. Quando Moisés sobe e Deus o guarda, o texto bíblico diz que Josué entra na tenda e fica lá prostrado. Ele entra numa crise existencial tão grande que Deus tem que descer e dizer assim, eu lhe mandei fazer isso. Seja forte, seja corajoso. Se anime, rapaz. Se levante daí. Essa tristeza não vai fazer o povo entrar, não é? E eu anotei o versículo aqui, que é o versículo 9, que diz assim, não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Glória a Deus. Essa é a grande verdade, não é que a gente precisa entender hoje. Em meio aos nossos desastres, porque talvez você não acredite, mas a morte de Moisés foi um desastre para Josué. Sim. Josué estava acostumado a seguir. Para todo o povo, né? Sim. Nesse contexto. E olhando para Josué, que andava, Moisés pisava e Josué pisava junto, não é? Então ele não tem mais quem pise antes dele, ele agora que vai pisar. Só que Deus dá o segredo. Deus diz, olha, não era Moisés, era eu. E do jeito que eu fui com Aleluia. ele, serei com você. Então se anime. Se anime você também aí que está Amém. em casa. Meu Não é? Deus. Não permita que as agruras da vida, as dificuldades, os medos e os desastres que vêm, eles façam você perder sua fé. Não é? Confie Amém. no Senhor, Ele não abandona ninguém. Não é isso, presbítero? Amém. Eu acho interessante porque nesse quesito de relacionamento com Deus, e quando a gente se aproxima com Deus e Deus revela a gente o que Ele quer, na hora que Ele quer, a forma de tratar de Deus é uma forma específica. Claro, eu quero fazer uma ressalva aqui, guardadas as devidas proporções do que a gente vai dizer, mas é interessante a gente notar que o tratamento de Deus pra gente, ele é único, né? A gente não está falando com desrespeito nem menosprezando nenhum saber psicológico, psiquiátrico, social, de uma maneira geral, né? Todos eles têm seu mérito, né? Sim. Todos eles têm seu mérito. Agora, tratamento de Deus é tratamento de Deus. Forma de Deus trabalhar é Deus quem trabalha. Não dá para você ponderar, não dá para você medir pelo aspecto da medicina, por outro aspecto. É Deus trabalhando. Então, quando a gente identifica que é Deus trabalhando na vida da gente não tá ficando louco, né? A gente não tá ficando doido, né? A gente percebe que esse tratamento só quem pode fazer é Ele, porque a gente tem uma mania também de dizer, Deus, tá tudo entregue aqui nas tuas mãos. Acontece o desastre, a gente se desespera. Aí parece que a gente esqueceu de que a gente entregou tudo nas mãos de Deus. Nesse sentido, e aí é o sim e o não da pergunta anterior, né? Deus está alheio aos desafios, Deus está ali na frente. E sim e não. Quando é sim, né, Deus está no controle de tudo e faz com um propósito específico, com um propósito fim. E quando Ele faz isso, aí é tremendo. Glória a Porque Deus. a coisa não sai do controle. Não. Não sai. Tá tudo milimetricamente calculado. Pra gente, tá uma bagunça, um vendaval. Você não entende nada. Você não sabe o que é que tá acontecendo. Você não entende o que é que tá acontecendo. Mas Deus não. Deus não é Amém. pego de surpresa. Aleluia. Glória a Deus. Deus Glória a ninguém Deus chega por pra isso. Deus assim, me assustei. Não tem como. Né? Não existe isso. Deus é soberano. Amém. Precisa entender isso, que a soberania de Deus, ela perpassa pelo relacionamento dele com a gente. E nesse relacionamento dele com a gente, às vezes a gente vai ficar perdido aqui, mas ele está lá de cima controlando todas as coisas. O texto não diz, tem muita gente que coloca no texto isso aí, que Jesus estava em cima do monte olhando para os discípulos lá, né? E enquanto eles estavam no mar e o mar estava bravio lá. Mas eu acho que ele estava, talvez ele tivesse. Ele nunca deixou de ser 100%. Exatamente. 100% Deus, Ele né? sabia o que estava acontecendo em certa medida. E eu quero utilizar aqui para a gente pensar junto. Ora, se ele sabe, não é, o que acontece com a gente, ele sabe as tempestades que estão acontecendo, mesmo quando ele não está no No barco. momento certo, Exatamente. Amém. Ele vem a ação dele e aparece, acontecerá, chega né? e faz. Amém. Muito bem. E continuando aqui, o jovem Jamerson, né? Tem uma pergunta aqui. Fica à vontade, Jamerson. Bem, falando em catástrofes ou desastres, eu lembrei do capítulo 20 de Atos, que narra a história do jovem Eutico na pregação de Paulo. Ele cai e morre, falece, mas a lição é o tratamento de Paulo, não é? E como foi que Paulo se prestou ao assunto, ao acontecimento? Esse caso em específico, ele acontece na igreja, né? Paulo está discursando e
Paulo se empolgou, parece comigo. O esboço. Paulo se empolgou falando, né? E aí Eutico estava no lugar errado. No sentido de físico, ele estava sentado na janela, né? Isso. Tem esse detalhe. Mesmo que ele estivesse bem acordado, né? Já não era um Porque local janela não é bom. lugar para estar sentado. Né? Janela é lugar para entrar vento. Isso. Então, é claro que isso a gente não pode aplicar espiritualmente. Não sente na janela, não é isso. Né? Mas assim, tem lugares que a gente está aqui e a gente vai correr Mas risco. fica o alerta, né? Fica, olha, se você está num lugar que não é, que produz risco, aí vai ser por sua conta e risco. É a escolha de você fazer algo errado. Voltamos para aquela Em um questão. local errado. Exatamente. Então ele estava na casa de Deus, mas no lugar errado, estava sentado na janela. E aí quando o sono veio, porque Paulo não estava pregando provavelmente de forma pentecostal, ele estava dando um discurso de equilíbrio, de explicar que ele estava... Conscientização, Conceito né? muito Reflexão. bom. Isso. E o que é que acontece? Eutico vai começar a ficar sonolento. Então, quando ele percebeu que estava sonolento, ele devia ter descido, sentado, ia dormir. Mas como ele ficou lá, aí ele caiu, né, do outro lado. Quando ele caiu, foi um alvoroço na igreja. E aí vem o homem de Deus, né? O equilíbrio do homem de Deus, sem parar de dizer, peraí que eu vou lá. Aí desceu, colocou o rosto lá e disse, não, ele está aqui ainda, vamos subi-lo, ele está vivo, né? E aí fica o alerta, né? Aí o senhor perguntou, né? Quais lições a gente pode tirar sobre isso? Eu acho que 2, depois o senhor pode também comentar. Pelo menos para mim, 2. Primeiro, às vezes a gente está na igreja, mas em uma posição errada, não é? A gente está nas janelas da vida, não é? Janela foi lugar para entrar vento, né? Jovem tem que estar na igreja, dedicado à obra, servindo a Deus com alegria. Esse negócio de estar esporadicamente nos cultos, isso não existe, isso esfria, isso dá sono, no sentido espiritual. Claro, estou alegorizando o texto, sim, estou. Mas a realidade é essa. Dentro de uma possibilidade. Existe a possibilidade, não é? Então, os eúticos de hoje caem por quê? Primeiro, porque estão, às vezes, indo apenas ao templo, mas não tem aquela firmeza de ficar lá prestando atenção, entendendo o que é que o ministro, o obreiro está ensinando, e aí corre o risco de realmente entrar em um sono e cair. O bom é que ele caiu na igreja, né? E se caiu dentro da igreja, vai ter conserto. E aí estamos falando realmente de queda espiritual. Às vezes, jovens caem espiritualmente. Mas se você caiu e você ainda está na presença de Deus, Deus vai usar um homem de Deus para te restaurar. É um desastre a ser superado, né? É um desastre a ser superado. E isso também traz uma aplicação muito interessante. Veja, a gente vinha conversando e a gente vinha falando sobre a possibilidade de desastres acontecerem. Só que aí, é claro, a gente vai fazer um medo, um terror aqui e deixar claro de que Deus sempre, em todos os momentos da palavra de Deus, a gente vê exemplos bíblicos de os desastres acontecendo por consequências e atuações humanas, né? E aí o que é que acontece? E Deus sempre se colocando no local de misericórdia. Ele vai dizer a mesma coisa, e o exemplo de Eutico é perfeito para isso, porque é o exemplo da misericórdia divina atuando nas ações humanas e consequências nocivas e desastrosas da ação humana. E aí Deus age ali restaurando a vida de Eutico da mesma forma que fez com o povo de Israel. Salomão vai entregar o templo, vai consagrar o templo e ele vai dizer, se eu mandar uma peste, se acontecer alguma coisa, Deus vai dizer para Salomão, depois da oração, se eu mandar uma peste, acontecer alguma coisa com vocês, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei sua ferida. E ele dá uma série de promessas ali dizendo, vocês fazem errado, eu sei que vocês fazem errado e vocês estão colhendo os frutos das suas próprias escolhas, mas eu sou misericordioso, eu sou um Deus fiel, eu sou um Deus grande. O presbítero André falando sobre isso, eu me lembrei de Abraão. Teve uma cena, que para mim é uma das cenas mais dolorosas da vida de Abraão, e chega o dia que Ismael faz uma brincadeira pesada com Isaac, e aí a esposa Sara, né, ela já é Sara, ela tinha o nome de Sarai e já é Sara, ela olha assim e diz, Abraão, esse menino não pode ficar aqui não, porque se ele ficar vai dar problema. Isso falando de Ismael. E aí Abraão olhou para aquilo, ficou triste e foi perguntar a Deus, e agora? Ela tá mandando eu mandar esse menino embora, mas ele também é meu filho, o que é que eu faço? Aí Deus é tão misericordioso, pastor, que Deus vai consertar o erro de Abraão. Sim. Deus diz assim, mande, que eu vou cuidar dele. Farei dele uma grande nação também, porque é sua semente. Então, haverá casos que os desastres virão por conta dos nossos erros. A gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Mas a graça é terrível. Glória a Deus. A graça é poderosa até para fazer Deus, veja que coisa absurda eu estou dizendo, consertar as bobagens que a gente faz. Aleluia. Não é isso que Deus está fazendo em relação à salvação? O homem peca, não é?
traz o mal para dentro o pecado, traz todos os problemas, e Deus tem que enviar seu Filho ao mundo para consertar algo que eu fiz. Amém. Isso é graça, isso é amor. Deus. Não é? Então podemos confiar em Deus, sim. Deus, ele é bom para estar corrigindo as nossas quedas, as nossas falhas. Amém. E agora a gente vai louvar Deus. Glória Agora a a Deus. gente vai louvar Deus com você de casa, que gravou Aleluia. seu videozinho de 1 minuto, que mandou para o nosso WhatsApp. É o momento em que você participa aqui, louvando a Deus junto com a gente no Espaço Jovem. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Toda luz da liberdade é assim viver. Eu te amo mais que o altar, amo a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, meu amado e doce Jesus. Amém. Glória a Deus. E continuando aqui com a nossa conversa, né? Como ajudar quem está passando por desastres? Boa pergunta, pastor. Boa pergunta. É muito fácil responder se você se coloca no lugar dele, né? E aí, só que o se colocar, não é, amar o próximo como a si mesmo, né, nesse sentido, e se colocar no lugar do outro é sentir o que Jesus sentiu, é ter compaixão. É quando a Bíblia diz e teve compaixão dela, né? Por exemplo, da mulher. Íntima compaixão. É porque é como se Jesus tivesse se colocado no lugar daquela pessoa. Como de fato ele faz na cruz do Calvário, se coloca no lugar da gente, né? Então ele assume a posição daquela pessoa para sentir o que aquela pessoa está sentindo. Veja que a definição amplifica quando a gente coloca nesses termos, né? Porque se colocar no lugar do outro, me coloca no lugar do outro, rapaz, que sofrimento difícil. Amém, Deus abençoe. Foi embora. Só que quando eu paro para sentir o que o outro sente, perceber as coisas na ótica do outro, aí é mais difícil. E por que a gente está falando sobre isso? Porque eu só posso ajudar alguém que está passando por um desastre quando eu entendo o desastre que aquela pessoa está passando. Perfeito. Quando eu vejo e sinto a mesma coisa que aquela pessoa está sentindo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Paulo cita diversas vezes. 1 Tessalonicenses, a gente não vai dar para citar aqui, mas veja. 1 Tessalonicenses 4:18, consolarmos uns aos outros. Sim. Colossenses 3, 1 e 13, levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6 e 2, né? Suportando-nos uns aos outros. Veja, ele sempre vai fazer a referência, dizer, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Como que quisesse dizer, olha, para eu entender, para eu ajudar o meu irmão, eu preciso me colocar no lugar dele, eu preciso suportar ele, eu preciso consolar ele, eu preciso entender ele, eu preciso perceber ele. Então, para eu ajudar alguém que está passando por um desastre, presbítero Hélio, eu preciso vivenciar aquilo que a pessoa está vivenciando. Claro que não literalmente, e não em todas as vezes literalmente, né? Às vezes alguém perdeu um ente familiar e não necessariamente eu vou precisar passar pela mesma coisa, mas assim, é ter a empatia, é uma palavra utilizada muito hoje em dia, né? Ter empatia, né? E quando eu tenho empatia pelo outro, e principalmente uma empatia cristã, que
eu quero entender de que quando o mundo utiliza o conceito de empatia, ele está utilizando de uma maneira geral. Quando o cristão usa o conceito de empatia, ele está utilizando o conceito que Cristo deixou de empatia. E o conceito que Cristo deixa de empatia, ele é um conceito mais profundo, ele é um conceito que vai mais além, como já afirmamos aqui anteriormente. É a ideia de se colocar literalmente no lugar do outro. Então, nós precisamos estar colocados, postos no lugar, sentindo o que o outro sente para poder ajudar ele. Suporte ele, carregue ele, chegue junto. Isso aí até nos ajuda também a evitar cair no erro daquele julgamento precipitado. Né? Que é o tema da lição da escola dominical, viu? Olha aí. Olha aí, domingo agora. Convite. Tema da EBD. Vamos para a EBD. Isso. É o tema da EBD. Mas falando sobre o que o presbítero André, só complementando, como é que eu posso ajudar alguém? Não é? Primeiro, tem que ter uma predisposição. Tem que ter uma predisposição. Porque hoje em dia nós estamos vivendo o período em que as pessoas se isolam no seu mundinho, não é? Isso. E às vezes ficam na sua própria bolha. E aí é um termo muito utilizado para falar de que eu só ajudo quem está aqui, não é? E isso é perigoso, porque não foi isso que Jesus ensinou. A parábola que fala sobre essa realidade de quem é o próximo, o que fazer quando ele precisa, está em Lucas capítulo 10, versos 25 a 37, que é a parábola que a gente chama de o bom samaritano, né? Jesus contou uma história, e a história é o seguinte: é dito que um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está descendo, e aí no meio do caminho vieram os bandidos e o atacaram. E bateram nele, roubaram ele, deixaram quase morto. O termo meio morto, né? Eu gosto muito desse termo meio morto, porque a ideia ali é a seguinte: se eu interagir com ele e o ajudar, ele vive. Quem decide se ele vive ou não sou eu. Se eu deixá-lo, ele vai morrer. Então a ideia é, ele está meio morto. Se eu ajudá-lo, ele vive. Se eu não ajudá-lo, por si só, ele vai morrer. Então, o que é que acontece? Infelizmente, os judeus tinham a ideia de que o seu próximo eram aquelas pessoas que conviviam com ele na sua religião. Sim. E aí o que eles pensavam? Não. Então, se é alguém que é da minha religião, eu vou ajudar. Só que aquele rapaz está em um estado quase de morte. E passa primeiro o sacerdote e o levita, e o contato do sacerdote e o levita com alguém que estava morto o tornaria impuro. Então, alguém abriu mão dessa questão. Assim, eu não vou ficar impuro por conta dele. Eu não vou ficar impuro por causa dele. Eu não vou sentir a dor dele. Né? E aí vai passar de largo. E esse termo passar de largo é passar olhando, mas sem fazer nada. E isso é triste, não é? Alguém estava olhando e talvez até, né, o sacerdote, o levita que passou, disse assim: Senhor, manda alguém para ajudá-los. E Deus já estava mandando que era eles. Às vezes a gente se comporta assim também. Senhor, usa alguém para abençoar esse irmão aqui, quando Deus já nos enviou lá para fazer alguma coisa. E falta aí o termo que você utilizou, empatia. E aí, fazendo o caminho oposto, né, vindo em direção contrária, vem um homem que não é de Israel, ele é um samaritano. E aí Jesus usa isso aqui exatamente para chocá-los, né? Porque quando Jesus diz assim, mas vindo um samaritano. Aí traz um contraponto. Porque, e aí a gente precisa trazer um dado histórico, né, do período, né? Samaritanos e judeus não se falam, são inimigos. Mas quando o samaritano olhou para o rapaz, ele não viu etnia, ele não viu credo, ele não viu cor, ele não viu raça, ele viu uma situação. E ele sentiu o que o Senhor utilizou, sentiu de íntima compaixão, olhou e disse assim, e se fosse eu? E é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Quando a gente quer ajudar o outro, a gente pergunta, e se fosse comigo? O que eu gostaria? Que se fosse lá em casa. E se fosse na minha casa? Se fosse meu filho, né? Se fosse com meu filho, se fosse com os meus amigos, como eu agiria? Então, essa é a função do cristão, pensar assim. E ao pensar assim, duvido você não agir. Ele desceu, presbítero André. E exatamente isso que o senhor vinha falando, presbítero Éder, inclusive é importante destacar que a gente está citando exemplos extremos, né? Exemplos, assim, a nível macro, né? De tragédias e tudo mais, de alguém ajudar o outro, mas isso perpassa também pelo cotidiano, pelo dia a dia, nas coisas pequenas, né? Você ajudar o seu próximo a atravessar uma rua, ou a parar por uma idosa, ou dar uma carona a alguém. Fez uma carona, né, na chuva. Isso também, de alguma maneira, é cristão. Essa empatia deve perpassar. Na realidade, ela é uma empatia verdadeira quando ela está em pequenos detalhes. E ela vai ser transferida e aumentada quando as grandes situações acontecerem. Perfeito. E aí ele vai lá, inclusive, voltando pro texto, né? Ele vai lá, pega o homem, né? Quebra o protocolo. E ele não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com a história, quebra o protocolo, vai lá naquela atitude, que era isso que Jesus estava querendo dizer, esse protocolo aí não está servindo nada para vocês. Então, ele levanta o homem, joga na
diz ao dono lá da pousada, né? Ó, tá aqui o que vai servir para ele agora nesse momento. E se ele gastar mais, na volta eu pago. Na volta eu pago. Amém. Glória a Deus. Amém. E a conversa tá muito boa, a gente fica assim, ó, morrendo de pena de ir pro intervalo, né? Mas é necessário, é preciso. Então a gente vai pro intervalo bem rapidinho. Você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Jovem. Isso aí. Pois tu és o Deus que vive no oculto. Tu és o Deus que vive no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. O que vai acontecer? Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus, e o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IEADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Não esqueça de compartilhar com os amigos da escola, da faculdade e também, né, com todos os familiares. Estamos conversando sobre o tema Superando os Desastres da Vida. E hoje estamos com o presbítero Jonatas Eder e também o presbítero André Santos. Amém. A gente aquece. É triste que já chegamos no terceiro bloco, a gente sabe que o tempo já quase que foi embora por completo. A gente ainda queria perguntar tanta coisa, queria ficar aqui conversando mais uns 3 blocos. Isso aí. Como infelizmente não é possível, né? Então a gente já vai apressando assim a nossa conversa. A gente sabe que dificuldades, né, e provações enfrentamos de todos os tipos. Né? Como é que a igreja, né, tem sido um abrigo, né, para os necessitados nesses momentos de aflições e de provações? Muito bem. Essa pergunta ela é muito importante porque a igreja ela foi instaurada para fazer isso, né? Para cuidar das pessoas, para cuidar. E aí quando eu falo cuidar, estou falando cuidar em todos os âmbitos. Desde o âmbito espiritual, que é o principal, mas também atentar para as necessidades físicas, emocionais, muitas vezes de cunho social, às vezes até financeiro, no sentido de alimento, não é? Então a igreja ela foi instaurada por Deus para ser a sua agência na terra. O trabalho principal da igreja é evangelização, mas também cuidar das pessoas, né? Tem textos, por exemplo, como Atos capítulo 2, versos 44 e 45, que diz que no nascedouro da igreja houve um momento onde um grande número de pessoas se converteram e elas não eram oriundas de Jerusalém. E foi o que aconteceu. Eles não voltaram para casa, ficaram lá. Não tinham casa, não tinham dinheiro para comer, não tinha roupa, muito bem, não tinha alimento. Então, os irmãos se reuniram e é dito nesse contexto, é muito bom explicar isso, né? Nesse contexto é dito que as pessoas, tudo que tinham se tornavam comum. Então, elas dividiam entre elas, partilhavam. Só que eu preciso dizer que o ponto básico do cuidado da igreja, muitas vezes não é visível, pastor. Sim. Não é? As pessoas pensam que a igreja precisa estar mostrando para a sociedade tudo o que ela faz. Principalmente, né? Nesse contexto que a gente vive hoje de redes sociais. Uhum. Né? E as pessoas esperam que não tem que aparecer na rede social, tem que. Mas nem tudo. Nem que tudo a gente pode mostrar, porque é uma lei áurea de Jesus, né? Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versos 2 ao 4. Jesus diz assim: quando você fizer alguma coisa e você observar que alguém vai ver, nem toque trombetas, não faça as pessoas verem. Então, às vezes criticam as igrejas, não é? E principalmente quem não entende, quem não está no nosso ambiente, quem não sabe o que é cuidar de pessoas. Sim. Como a igreja cuida, não é? A igreja visita orfanatos,
né? A igreja visita presídios, leva a palavra de Deus. Visita os lares, né? Visita pessoas enfermas que estão muitas vezes no leito de morte, né? Então é muito difícil as pessoas, até a própria família muitas vezes chegar e aí você tem um presbítero lá, um obreiro lá, um pastor cuidando dessas pessoas. Falando do nosso contexto denominacional, as pessoas não entendem, não sabem, mas a gente tem ministros, obreiros que estão 24 horas por dia, né? Lá à disposição da obra, da igreja, dos irmãos, visitando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, muitas vezes abdicando do sono, abdicando do descanso, para poder estar acolhendo os irmãos, né? A igreja trabalha com cesta básica, com a assistência às crianças. Sem falar do projeto Samuel, né? Que como o presbítero André puxou para a nossa realidade da Assembleia de Deus, né? Isso. Nós temos um projeto Samuel que cuida de crianças não nos bairros onde não há necessidade, mas nos bairros carentes. Lá né? dentro da comunidade. Eu moro em uma área de risco aqui de Recife, em Passarinhos, que fica próximo de um centro-vida lá em Aguazinha. E é um lugar muito difícil, não é? Onde o saneamento básico não é natural. Não existe muito cuidado do poder público, mas a igreja está lá cuidando das crianças, dando ela educação e uma perspectiva de futuro. Essa é a parte bonita da atuação da igreja nessa questão de superar os desastres, né? No sentido social. É que a igreja vai aonde o poder público muitas vezes não consegue chegar. Perfeito. Eu já ouvi várias vezes, inclusive, recentemente estive conversando com um dirigente de campanha, a gente está lá na superintendência das campanhas a todo momento ouvindo eles. Então, eu ouvi de um dirigente de campanha recentemente que a congregação onde ele dirige a campanha evangelizadora, lá não tem, além de não ter nenhuma outra igreja, né, que aí não vou entrar nesse mérito, mas assim, não tem mais nada, não tem um centro de ação social, não tem nada lá. Só tem as casas praticamente no meio de um mato, assim, como a gente diz, né, popularmente falando, e a igreja está lá. Os dirigentes de campanha estão lá, o presbítero está lá, o coordenador está lá, o pastor está lá, de uma maneira geral, e aí... E dando assistência. Aos irmãos. Nós temos um exemplo, né? Há pouco tempo, né? Tivemos que passar por esse contexto aí de chuvas. Isso. E em poucos dias, né, orientados pelo nosso amado pastor, os pastores de filiais, dos setores... Coordenadores. Enviaram, né? Os coordenadores aqui da área de Recife enviaram alimentos, eletrodomésticos e em pouco tempo, né, mais de 3.000 cestas básicas foram entregues. Diga-se de passagem. As demais que estão chegando. Logo no comecinho, diga-se de passagem, né? não foram só as pessoas, os membros da nossa já passaram a comunidade. mais de 5.000 cestas básicas. E isso é importante salientar. Só que é um ponto que eu preciso também deixar aqui claro. Quando você não vê a igreja propagar isso, é porque Jesus nos mandou fazer assim. Perfeito. E aí, às vezes, vem a crítica. Não é o nosso propósito. Não, a gente não tem necessidade de demonstrar o que estamos fazendo. O que fazemos é para que Deus seja glorificado. Isso. Atingimos as pessoas com o intuito que Deus veja. A gente não precisa estar postando o que a gente está fazendo, né? E às vezes somos até criticados. O que é que a igreja está fazendo? A igreja está atuando sempre trabalhando da forma que sempre atuou, né? Caladinha, fazendo a obra de Deus, atendendo os necessitados e o mais importante de tudo, embora não esteja no Instagram, mas está nos anais de Deus, anotado lá no nosso Glória trabalho, a Deus. né? Muito bem. E que consolo, né, Deus dá aos que passam por provações e dificuldades na vida? Essa é uma pergunta muito bonita, porque volta àquela questão que a gente vinha falando, né? Deus gosta de se relacionar conosco e nesse relacionamento Deus, o Espírito Santo, né? Ele consola, ele é o consolador. Glória a Deus. Ele é o consolador. E ele gosta de consolar os corações nos momentos mais aflitos. Às vezes, e é bom que fique claro para você que nos assiste, de que o consolo de Deus não necessariamente significa dizer que a prova chegou ao fim. Isso. Né? Tem gente que acha que porque foi consolado naquele momento, chorei, desabafei no trono da graça, ajoelhado lá. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Agora, nem sempre a prova termina ali. Não. Como o presbítero Jonathan Zé citou aqui, Deus falou no caixa, e no outro dia ele já queria que fosse. E também não significa que se, ainda que aquela prova se termine ali, não vai vir outra, né? Não vai vir outra. Não, geralmente vem. Mas geralmente vem o maior. Exato, porque a gente já está preparado por causa da prova que foi anterior. Me permita, me lembrei agora do fato de Davi se apresentar a Saul, e aí Saul dizer assim, porque Davi estava afoito, né? Davi disse, eu vou pegá-lo com um gigante. Cadê? Eu quero ir. E aí disseram, você não pode, você é um menino. Aí o que vai credenciar Davi aí, né? Davi diz assim,
eu tenho uma história para contar para você, né? Dizendo ao rei, eu já enfrentei um leão e já enfrentei um urso. E o que eu tenho certeza, pastor, ninguém luta com um leão e urso e sai sem marca. Ah, não. Ele estava marcado, em seu corpo havia marcas. Ele pode dizer, tá vendo esse rasgão aqui? Isso é o leão, mas ele morreu e eu tô vivo. Vou pegar ele, como ele diz, né? Vou pegar ele e vou levantar a sua cabeça. É claro, isso é um contexto de guerra. Mas o que queremos dizer isso? São as nossas batalhas que nos credenciam para outras batalhas. Golias credenciou Davi para lutar agora pelo reino. Davi vai passar um período como fugitivo, mas com a unção de Deus. Então, às vezes Deus permite que a gente vença uma batalha, mas para nos dar uma maior, para que a gente chegue na vontade dele. Não vá suportando, né? O apóstolo Paulo diz que Deus está conosco em todas as tribulações. O texto que eu queria citar é 2 Coríntios 1:4, né? E ele nos consola nessas tribulações. Então, se você está passando por algum tipo de tribulação hoje, já que a pergunta do evangelista Samek foi, que consolo Deus dá, não é? O primeiro consolo é que, embora você esteja atribulado, Deus não está alheio à sua dor. Deus não perdeu você de vista, né? Amém. Deus não nos perdeu de vista. Então, se console com esta palavra, né? Em suas tribulações, Deus está com vocês. Outra coisa, Deus está consolando você para você consolar outros. Glória a Deus. Porque o intuito de Deus é trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós. Isso não é frase minha, não. Isso é do E.M. Bounds. Voltamos à questão das feridas que curam outras feridas. As feridas curam feridas. Isaías 53. Deixa eu citar 2 textos aqui do próprio apóstolo Paulo. Aí ele veja. Aí aos Romanos ele vai dizer, 8 e 18. Porque para mim tem um por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar. Isso é consolo. Isso. Para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Aí ele vai lá em Atos 14, 22, para mostrar que isso estava presente na vida do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, que tinha sido escorraçado, que tinha sido açoitado, tinha levado as quarentenas -1, 39, tinha sido naufragado. Ele vai dizer uma série de coisas. Aí ele vai... Coitado de Paulo. Exatamente. Ele vai dentro disso que ele vivenciou, dentro disso que ele passou, voltando ao que a gente havia falado, de se colocar no lugar do outro, né? Consolar. E aí é a forma que Deus às vezes tem de consolar a gente também através do que os outros irmãos passaram, Isso. que eles contam e que eles falam, e a gente tá passando pelas mesmas coisas que eles passaram, e aquilo dali tá consolando o coração da gente. Por quê? Porque futuramente a gente vai contar também e vai consolar outros pelo que a gente passou, e assim sucessivamente, até a vinda do Senhor Jesus. E a Bíblia é um livro de pessoas que foram consoladas, passaram por dificuldades e foram consoladas, né? Tem um texto, só vou citar, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, os irmãos, a igreja de Tessalônica, estão morrendo sem Jesus voltar. E aí a pergunta é, e agora? Jesus não voltou, eles estão morrendo e vão perder a vinda do Senhor. Aí Paulo disse, não é assim não. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Nós que estejamos vivos seremos arrebatados. Faça o seguinte, essa palavra que eu estou lhe dando, use ela para consolar uns aos outros. Glória a Deus. Então é sempre assim, a dor que dói na gente, às vezes, e muitas vezes é assim, é para que a gente possa aprender a sentir a dor do outro e consolar ele também. É o remédio da dor do outro. Glória a Deus por isso. Oh, glória a Deus. Muito bem, nós temos mais uma pergunta. Tem. E, infelizmente, né, já é a nossa última pergunta, assim, né? Qual a esperança do cristão em meio a um mundo repleto de catástrofes e dificuldades? Acho que já teve meio que um spoiler aí, né? Mas a gente pode dar uma recapitulada, uma reforçada para essa pessoa que está em casa, quem sabe tá triste, foi afligido aí por esses vendavais, para ficar bem marcado assim no coração dela. Qual é a esperança em meio a esse caos que vivemos? Eu gosto muito de utilizar o texto bíblico para consolação, porque eu acho que as minhas palavras elas são insuficientes, né? Porque as minhas palavras são palavras humanas. E as palavras humanas, elas têm limitações, né? A palavra de Deus, ela não tem limitações. Amém. Ela faz exatamente aquilo para que ela foi enviada. Amém. E aí, Romanos 5:1, né? 5:2, ele diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, aí vai falar do que a gente vinha falando, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela faz o quê? Produz a paciência. E a paciência, pastor Paulo? A paciência é a experiência. Glória a Deus. E a experiência, pastor? A experiência, ela produz a esperança. E o que é que a esperança faz em nós?
A esperança não traz confusão, Não deixa a gente dúvida, confundir, não não deixa a gente de confundido. duvidando. Mas por quê? Por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Consolador, Amém. pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, esta palavra de consolação é maravilhosa para isso que nós estamos passando. Para isso que nós estamos discutindo, falando, conversando aqui este momento. É de que aquilo que nós passamos aqui, isso que nós vivenciamos aqui, ele tem um propósito, ele tem um caminho, ele tem um objetivo fim, ele tem um objetivo final. E isso faz com que seja produzido em nós, como já falamos, um peso de glória. Esse peso de glória produz, e essa tribulação, ela vai produzindo uma série de coisas até chegar numa esperança. E essa esperança é o que nós temos encravada dentro do nosso coração, intrincada dentro da nossa mente. É a esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Qual é a esperança? Isso é que eu vou ver a glória, essa é a minha esperança. E qual é a certeza que você tem disso? O Deus que não mente, que não falha e que nunca falhou. Glória a Deus. Nunca errou. Nunca caiu por terra. Pegando o gancho do presbítero André, Jó diz isso, né? Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória né? a Deus. E o Redentor, dentro da cultura judaica e também do Oriente, onde Jó habita, é aquele que se levanta para estender a mão e erguer. Né? É o que Boaz faz com Ruth e Noemi. É o que Jesus, remidor, né? é o que Jesus fez conosco, né? Aleluia. Então, o que nos consola diante de tantas adversidades é lembrar que Deus não está alheio à minha dor. Amém. Glória a Embora Deus. eu esteja, muitas vezes, em um vale seco, às vezes a gente está árido, às vezes, como Jó diz, né? Deus passa por nós, a gente nem sente. Mas em meio a essas calamidades, tribulações e aflições, não podemos esquecer uma coisa: Jesus está vivo. Amém. Aleluia. Jesus está vivo. E essa é a maior esperança que nós temos. Se Ele está vivo, então tudo o que estamos passando vai valer a pena, não é? Amém. Tem até um hino que diz isso, né? Vai valer a pena. Que o programa de hoje, pastor, presbítero Éder, jovens, eu mesmo, você que está nos assistindo, é que o programa de hoje ele sirva para, mais além do que a gente falou aqui do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, das argumentações, do que a gente traçou aqui como parâmetro, né, sobre o mal, sobre o que acontece, que o programa de hoje ele sirva para acalentar o teu coração. Receba aí um abraço de Deus na sua alma. Eu creio, em nome de Jesus, que a palavra de Deus ela vai até você nesse instante e ela traz alento ao teu coração, ela traz calma ao teu coração para essa tribulação, estes desastres que você está vivendo. Você vai conseguir superar, você vai conseguir passar se você continuar firme e fiel à palavra do Senhor. Deus é fiel para fazer muito mais além, abundantemente, além daquilo que você espera, pensa, pede ao Senhor. Né? Muito bem. Só para encerrar, pastor, prometo que é outro versículo. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, Aleluia. nem com o ouvido se percebeu, Amém. nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que neles espera, não é? Tem uma frase da Elizabeth Elliot ela escreve muito sobre sofrimento, é uma mulher muito sofrida, os jovens leem bastante. Ela diz assim: talvez este lugar duro em que talvez você se encontre seja o lugar em que Deus está lhe dando a oportunidade de olhar apenas para Ele, passar tempo com Ele, orar e aprender dele. Se você está sofrendo, aproveita para ficar com Deus. É a melhor companhia que existe em meio à dor. Aleluia. Ser filho de Deus não significa ter uma vida livre de sofrimentos. O apóstolo Paulo tornou-se o maior missionário da história do cristianismo. Porém, sua vida foi marcada por aflições. Ele foi perseguido, preso, açoitado, apedrejado e fustigado com varas. Por onde passou, enfrentou pressões e ameaças. Amém. Nós vemos que o fato, de Paulo ser um homem cheio do Espírito não o livrou das tribulações. Na sua última carta, aprisionado, certo de que seria executado, falou que estava enfrentando solidão, abandono, privações, traição e ingratidão. Mas apesar de todo o sofrimento, ele sabia que o que o esperava não era um fim trágico. Paulo caminhava rumo à glória para receber a sua recompensa. Isso aí. Foi a graça de Deus Amém. que o manteve de pé e o consolou nas provações da vida. Ninguém, por mais forte que seja, consegue lidar com o sofrimento com suas próprias forças. Somente a graça de Deus pode nos dar ânimo para prosseguir. Amém. Nem sempre, Infelizmente, como falamos no começo, nem sempre Deus nos poupa do sofrimento. Mas glória a Deus que nós sempre temos nele um alívio para a dor.
Nem sempre a cura se torna uma realidade, mas a graça de Deus jamais nos falta. E a graça de Deus, ela nos basta. Então, nessas horas difíceis, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Há um propósito divino em cada sofrimento. Amém. Se Deus não removê-lo, certamente Ele nos assistirá em nossas fraquezas, nos consolará com sua graça e nos ajudará com seu poder. Podemos dizer como Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda a graça, que em Amém. Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A graça de Deus nos fortalece e nos capacita a lidar vitoriosamente Amém. com o sofrimento. Glória a Deus. Esperamos que o Senhor, tenha falado com você neste dia. Amém. E infelizmente chegou o fim, Amém. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede, presbítero Jonatas, presbítero André, a dupla, Sempre os dois juntos. Queremos agradecer a oportunidade que Deus nos dá através do nosso amado pastor presidente, que tem um cuidado com a mocidade. Nós somos Isso, fruto disso, Desse do trabalho. cuidado do nosso amado pastor. E ficamos felizes em ter vocês aqui no Espaço Jovem. Fique à vontade também de deixar aqui suas considerações. Amém, pastor. Foi um prazer estar aqui com o senhor, Mazenati, os meninos que estão aí na produção, não é? Rilson e os demais. O pessoal lá de Moreno, Deus abençoe. Nossos amigos, Deus continue ajudando vocês. O presbítero André, não é? Que é um amigo, Deus continue abençoando ele. E quero agradecer também ao pastor da igreja por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado em poder me dirigir ao público jovem e essa porta que o pastor abriu para que a gente trate de questões que muitas vezes o jovem não tem coragem de procurar um amigo ou alguém, talvez nem tenha, para tratar desse assunto. Então, Deus abençoe o senhor, pastor, por essa visão abençoada e poder nos dar essa oportunidade de fazer isso. Um beijão para minha esposa que está assistindo, Deus abençoe Raquel, não é? Deus continue ajudando a nossa família e eu quero agradecer a Deus e aos senhores essa oportunidade. Amém. Amém. Amém, pastor. Eu quero agradecer também, Agradecer a Deus primeiramente, agradecer ao nosso pastor, pela oportunidade de estarmos aqui, a gente que obreiro jovem, mas que nos é facultado espaço para estarmos falando da palavra do Senhor. Agradecer ao senhor, a irmã Zenato, mais uma vez, toda a produção da Rede Brasil, os irmãos aqui de Moreno. Meu amigo, meu irmão, o presbítero Jonatas Éder. E também quero fazer a menção, minha esposa que também está assistindo, meu galeguinho. Deve estar correndo por aí. Deus abençoe, meu tesouro, meus tesouros. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer também ao lindo grupo, de jovens que vieram de Moreno. E já vão ficar devendo a próxima, porque cantaram pouco, tem que voltar aqui para louvar mais a Deus. Mandar o abraço, novamente Amém. ao pastor Paulo Barbosa. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela ajuda. E nós vamos terminar fazendo a oração. Sempre oramos e vamos orar nesse momento pelas pessoas que estão passando aí pelos desastres da vida, pelas aflições, turbulências, vendavais. E eu vou pedir ao presbítero Jonatas ficar à vontade de fazer esta oração. Bem, eu quero orar por você e também com você. Se você puder, curve sua cabeça. Se você estiver em casa, dobre seus joelhos. Essa oração ela será dirigida a Deus e Deus pode trazer a sua resposta. Aleluia. Hoje à noite. Eu confio nisso. Por isso, faremos assim. Pai, no santo nome de Jesus, queremos te agradecer por passar, Senhor, essa quase 1h30 aqui conversando sobre Ti e sobre como o Senhor está interessado na nossa vida, na nossa história, de muitas vezes frustrações, tribulações, muitas batalhas, seja ela na vida física, emocional, seja ela, Senhor, muitas vezes no âmbito social. Nós vemos o Teu cuidado. Senhor, estende Tuas mãos sobre aquele que agora dobrou seu joelho e tem dito, Senhor, não suporto mais, dá graça a ele, como foi dito aqui pelo evangelista Samek, Senhor, dá graça a ele, a sua graça nos basta nos momentos de maiores dores e aflições, a sua graça sempre nos colocará de pé. Visita, Senhor, o quarto desse jovem, o quarto dessa moça, a sala deste rapaz que está com lágrimas nos olhos, dizendo, Senhor,
traz uma solução. Traz, Senhor, uma solução para a vida dele, para a vida dela. Embora sabemos que as dificuldades vão continuar, dá a ele ânimo para que ele, como Josué, se levante para continuar fazendo a tua obra. Senhor, estende tuas mãos sobre todos nós que estivemos aqui, toda a produção da Rede Brasil, o nosso querido pastor, o evangelista Samek e sua esposa. Deus, te louvamos pela vida do presbítero André, os jovens de Moreno. Fica conosco, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares e deixa uma bênção na casa de cada um daqueles que estão atentos à Rede Brasil. Senhor, te louvamos por poder dizer que, embora estejamos sofrendo e exista dor em nossas vidas, confiamos no teu cuidado. Tu não mudaste, Senhor. Visita os teus filhos com soluções nestes dias para a glória do teu nome e louvor do teu nome. Te louvamos por esta oportunidade no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E infelizmente, né, o Espaço Jovem de hoje está chegando ao fim. Nós agradecemos a você que ficou agora até o finalzinho conosco e nós esperamos você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém, que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. E a gente vai terminar cantando aqui um corinho juntamente com os Amém. jovens de Moreno.